tarde a todos os alunos dos Bastidores da História. Hoje nós vamos começar a conhecer a história da civilização etrusca. Bem, por que essa dificuldade da gente estudar a civilização etrusca? Comentei com vocês no início da aula que é pouco falada no Brasil, que é um estudo bastante recente, porque um dos principais problemas é que as obras escritas dos etruscos não chegaram até nós. Ali, por quê? Eles não escreviam? Não, eles escreviam e como? Tinham muitas obras, muitos textos etruscos que nós temos conhecimento, e não só dos próprios etruscos, mas também de outros fora da região dos etruscos que contavam a história dos etruscos. Por exemplo, Aristóteles escreveu sobre os etruscos, a gente tem o Cláudio, o imperador Cláudio, que escreveu um texto contando a história dos etruscos, mas esses textos se perderam. E os originais etruscos se perderam por outro motivo. Não é que eles foram destruídos, estamos falando aqui de textos que têm mais de 2.500 anos de história. Os textos que nós temos da história de Roma, da história da Grécia, a maior parte deles são cópias que foram realizadas na Idade Média. Eles pegavam o texto original, copiavam para questão de estudos e tudo mais. O que aconteceu com os textos etruscos? Ninguém sabia mais entender o que aquilo estava escrito. Por quê? Quando a gente tem essa sobreposição da cultura romana na cultura etrusca e prevalece o latim, as pessoas, aos poucos, perderam a habilidade de falar a língua etrusca. Isso é muito fácil da gente fazer um comparativo agora. Vamos imaginar o seguinte, se a gente pega o mundo há 200 anos atrás, a gente tinha a Itália, vamos pegar a Itália. A Itália tinha diversos dialetos, né? Cada lugar falava uma língua praticamente. Depois a gente vai começar com o italiano oficial como língua, aos poucos não se ensina mais esse dialeto na escola, a gente não tem, a gente passa o avô que não ensina mais o filho, que não ensina mais, e assim por diante, e a gente tem hoje uma, vamos dizer assim, principalmente nas cidades maiores, como pega Roma e tal, que o dialeto foi se perdendo aos poucos, certo? A mesma coisa é a língua etrusca. Lá no início, nessa sobreposição, a gente ainda tinha aqueles que falavam etrusco e tudo mais, mas aos poucos se perdeu. E como é que eu vou traduzir, o que adianta eu copiar um livro se eu não entendo nada do que está escrito? Então, essa foi a grande fatalidade, vamos dizer assim, para os textos etruscos, foi porque eles não eram mais compreendidos e, portanto, não foram copiados. Ali, mas a gente não tem nenhum texto etrusco, na verdade, nós temos mais de 12.000 textos em língua etrusca, mas são todos textos pequenos, textos curtos, como epígrafes, ou seja, o que está escrito em um túmulo, ou o que está escrito numa taça cerimonial, ou o que está escrito numa peça que era a dedicação de um templo, sempre textos muito curtos. Então, a gente consegue, até pouco tempo, não se conseguia nem traduzir esses textos, mas aí, aos poucos, eles foram conseguindo desvendar o alfabeto etrusco, que já está claro como ele é, mas a gente não sabe exatamente como era a gramática etrusca, porque é diferente, né? Eu conhecer as letras, vamos dizer assim, usadas, algumas palavras, ou como que eu formo uma frase, né? Eu não sei fazer isso, né? Isso a gente não tem estabelecido dos etruscos. Tem algumas ideias, mas não totalmente estabelecido. O que a gente conhece da civilização etrusca é justamente em função desses pequenos textos
juntamente com as áreas de necrópolis. Então, as investigações arqueológicas foram fundamentais para que a gente pudesse entender a história dos etruscos. E se a gente for pensar na evolução do estudo da arqueologia, é muito recente. Não é que nunca tinha sido descoberto nada etrusco lá no século XVIII, XIX. Tinha sido descoberto, porém, não com o critério que nós temos hoje, que consegue desvendar o critério e a tecnologia também, né? Que consegue desvendar algumas histórias dos etruscos. Para a gente ter ideia também dessa difusão dos etruscos pelo mundo, que nós temos documentos fora da região da Itália, por exemplo, no Egito. Lá foi encontrado um livro com um calendário religioso que pode ser entre os séculos 3 e 1 antes de Cristo, e isso mostra que existia um grupo de etruscos que vivia nessa região do Egito no período ptolomaico. Então vejam como esses pequenos sinais, vamos dizer assim, fazem com que a gente consiga entender a história. Uma das peças mais importantes e de textos pequenos que nós temos da civilização etrusca são as lâminas de ouro de Pirge, que é, então, a atual Santa Severa, aqui na Itália. Essas lâminas de ouro, para a história dos etruscos, é comparada à pedra roseta dos egípcios. Por quê? São 3 peças, 2 em etrusco, uma em fenício. A língua fenícia era conhecida e ela serviu como comparação para entender parte da língua etrusca, certo? Foi encontrada ali em julho de 1964, extremamente recente, né? Para quando a gente fala de história e de arqueologia. Os textos não são exatamente iguais, ou seja, não é uma tradução literal do fenício para o etrusco. Mas o que é interessante é que o conteúdo do texto é a dedicação de um templo da deusa Astarte, que é uma deusa fenícia, que é equivalente à deusa Uni, que é a Juno para os romanos, e mostra uma preocupação dos etruscos em fazer com que os fenícios se sentissem à vontade de frequentar esse templo, inclusive colocando o texto na língua deles. É mais ou menos, gente, claro que eu vou fazer uma comparação absurda agora, mas assim, a gente vai no museu, né? Você vai no museu aqui na Itália, normalmente você vai ter o texto em italiano e o texto em inglês, pelo menos. Você vai na França, você vai ter em francês e inglês, né? O inglês vai ser a língua universal hoje. E é uma forma desse museu te falar, olha, eu quero que você compreenda, né? A mesma coisa aqui. Então, essas plaquetas foram importantes não só como um documento escrito dos egípcios, dos etruscos, mas também para mostrar que a gente tinha menções que os etruscos tinham se unido aos fenícios em determinados momentos, ou seja, eles eram aliados, e isso aqui nos mostra, nos comprova que, de fato, eles eram aliados. São lindíssimas essas peças, são impressionantes, na verdade, elas estão expostas no Museu Etrusco Villa Giulia. Claro que aqui eu coloquei para vocês, mas vejam que a gente não consegue entender nada, é difícil mesmo, é uma língua difícil. Era essa dedicação, e esses buraquinhos aqui que a gente vê nas plaquetas, era a fixação delas, provavelmente na porta do templo, porque, inclusive, foram encontrados os preguinhos, né, que faziam essa fixação. E quando eles encontraram, não estava bonitinho assim, né? Ela estava toda enrolada, uma coisa que, com o tempo, eles tiveram que fazer todo um trabalho de restauração, e hoje estão expostas ali no Museu Villa Giulia.